boa, uma ótima noite a todos nós, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a espiritualidade amiga, agradecendo a esta casa que nos abre a porta, nos permite estarmos aqui todo domingo falando do Evangelho, falando da Boa Nova, levando essas palavras de consolo, de fortalecimento, que é a doutrina espírita, a todos os cantos do planeta. Muito feliz, muito agradecido a todos que nos ajudam, que nos apoiam. Livro Fonte Viva na mão, livro O Evangelho no Ar na mão, copinho de água, família reunida. Vamos começar já já o nosso Evangelho no Ar. Hoje o nosso tema é perdão. Maravilha, né? Uma frase de Chico diz que aquele que conseguiu atingir o perdão não precisa mais nada na vida, que conseguiu perdoar, porque é uma bênção. A nossa convidada para falar sobre o tema, Elizabeth Dominguete. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É uma honra muito grande eu aceitar esse convite, ter recebido esse convite para vir aqui falar de um tema que eu gosto muito, que é falar de Evangelho. Bacana, o perdão. Quando você falou também do perdão, eu falei assim, eu te adoro falar do perdão. Eu gosto muito, gosto muito. Legal. Então, vamos iniciando o nosso programa. A gente convida a todos, então, o livro Fonte Viva, Evangelho no Ar, Evangelho segundo o Espiritismo, copinho d'água e família reunida. Vamos iniciando então o nosso programa. Participe com a gente pede, por favor, compartilhe aí o programa, convide os amigos para assistir, ok? E participe também com perguntas, com seu depoimento. Você é fácil de perdoar? Você tem essa facilidade? Eu tenho ainda muita que aprender ainda. Já consigo alguma coisa. Vamos falar sobre isso, do perdão. E um link muito interessante que nós vamos estar falando. A questão do quem perdoa, quem não perdoa. Sofre, se prejudica, é um suicídio, ok? Então, Beth, por gentileza, por favor, leia para a gente a nossa página, um comentário, por favor. Ok, o livro é o Fonte Viva, a lição de número 68, Sementeira e Construção. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra, em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos a Boa Nova, a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica, logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas, se conduz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Essa lição
Paulo ele é muito sugestivo, porque realmente nós somos colaboradores, né, do Cristo, colaboradores de Deus. Então, se nós que já recebemos tanta luz, nós temos por responsabilidade de passar isso para aquelas pessoas que ainda, como diz aqui, jazem, ainda na cegueira, né, na ignorância espiritual. Então, nós temos como obrigação, se somos trabalhadores de uma casa espírita e que temos já o conhecimento, nós temos que realmente fazer florescer essa sementeira. Não só plantar a semente, mas fazer com que ela floresça, ela cresça e dê grandes frutos. De nada adianta nós assemelharmos conhecimentos espíritas, conhecimentos doutrinários, se nós não colocarmos em prática. E a prática é para ser colocada justamente com aquelas criaturas que necessitam, né? Aquelas, como disse o nosso Mestre Jesus, não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos. Então, a nossa obrigação, sejamos nós de qualquer religião, se nós já temos algum conhecimento acerca do Evangelho, cabe a nós espargir, né, consolar, orientar aqueles que realmente estão necessitados. E geralmente, quase sempre, os mais necessitados, eles estão na nossa família. É onde nós devemos exercitar, né? Vamos entrar no nosso tema daqui a pouquinho, o perdão, onde nós devemos exercitar o perdão, a tolerância, o amor ao próximo, para que realmente nós possamos expandir para fora do nosso lar todos esses... Tudo começa na família, né? Tudo começa na família. Tudo começa na família. Nosso Evangelho, nós estamos terminando hoje o capítulo 5, né? Que é um grande, são 31 itenzinhos, capítulo 5 hoje, onde nós vamos estar aí na Provas Voluntárias do Verdadeiro Silício, item 31. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e visando a sua felicidade futura, não trabalham apenas por si mesmos? Podem tornar seus sofrimentos proveitosos para outros? Esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, tanto material quanto moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, as privações e o sacrifício a que eles se impõem contribuem para o bem-estar material de seus próximos. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. São Luís. Então, falando sobre os verdadeiros silícios, esse itemzinho ele coloca sobre as pessoas que sabem aceitar o seu sofrimento. Eu coloco sempre assim, Leon Denis já coloca, né, sobre a questão da dor, do sofrimento, que nós espíritas não temos mais que ficar se lamentando, porque a gente tem entendimento. Sabe que Deus não erra, que chega e sabe? Então, o nosso, como diz aqui, se a gente passa por isso bem, vai ser exemplo para muitos. Que não vai, poxa, por que ele age dessa forma? Aconteceu isso, isso, aquilo, e a pessoa mantém serena e calma. Claro que nós sofremos, a gente chora, a gente tem né, mas não temos que desesperar. A gente, né, vê muitos espíritas desesperam com alguma coisa, alguma coisinha que acontece, desesperam. Temos entendimento, sabemos que não é à toa, Deus não escolhe, Deus não... Einstein já dizia, Deus não joga dados, vai escolher. Não, está tudo certo. E poderia ser pior. Mas a bondade de Deus atenua, a misericórdia dele atenua muita dor. Então, que sejamos exemplo. Quando a dor bater a nossa porta, agradeça e saiba ter resignação para que a gente possa passar por mais essa. E virão outras, até a gente evoluir e não precisar mais. Com né? certeza. Então é hora da gente fazer a nossa vibração, hora da gente pensar na família, pensar em casa, no planeta. Nesse mês de setembro, né, que a gente tem aí uma preocupação maior, deveria ser não só Setembro Amarelo, assim, Vida Amarela, preocupação com nossos irmãos suicidas que vão por esse caminho. Então a gente já começa aqui lembrando desses nossos irmãos
que ceifaram, né, a vida, o corpo material aqui na Terra e passam por esse período difícil e continua conturbado no outro lado. Então, esses que estão pensando, que as nossas preces, nossas vibrações possam envolver esses nossos irmãos, como peço também por aqueles que já trilharam esse caminho, essa jornada, que gritam, que choram, que não entendem, que as nossas preces possam chegar a esses irmãos, esses cantos, esses lugares onde a dor, o sofrimento, o desespero impera. Vamos mentalizar nosso lar agora. Cada um mentalize a sua casa, cômodo, quarto, sala, cozinha. Mentalize cada cômodo da casa. Vamos pedir a Jesus que possa adentrar nosso lar com os amigos espirituais, levando aí a paz, a harmonia, os bons fluidos, as boas energias para nosso lar. Vamos mentalizar os familiares, pedindo a Jesus que envolva cada um de nossos familiares. Vamos mentalizar os enfermos, alguém que a gente conhece que está enfermo, os que estão nos presídios, os que perderam a esperança na vida, que não encontram mais motivação. Vamos pedir aos governantes, nesse momento especial que nós estamos passando aqui no Brasil, de eleições, de candidatos, que o Pai possa nos abençoar, que a gente possa escolher o melhor e que esse escolhido possa trazer dignidade, esperança para todos nós, que comece a plantar, a brotar essa semente da paz, da dignidade em nosso país, como em todo o planeta. Que a gente seja guiado e orientado pelos amigos espirituais para que a gente escolha os melhores. Vamos pedir aos nossos vizinhos, seus lares, seus familiares. Vamos pedir aos irmãos que nós prejudicamos, irmãos que sofrem por nossa causa, desta ou de outras vidas. Que as nossas preces, nossas vibrações envolvam esses irmãos, que eles possam, num átimo, num relance, nos vislumbrar hoje, nos ver hoje, um pouquinho melhor do que ontem, e possam assim nos dar um crédito, nos dar o perdão, que é o nosso tema de hoje, possam nos perdoar. Agradecemos àqueles que já nos perdoaram e pedimos ao Pai que nos dê força, sabedoria, conhecimento para a gente seguir a nossa jornada. Obrigado por essa doutrina maravilhosa, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o nosso tema, vamos falar sobre o perdão, né? E é um tema que eu gosto muito de falar, talvez eu tenha dificuldade. E a nossa convidada, ela é Elizabeth Dominguete, vai estar falando sobre esse tema e você pode participar, pode passar sua pergunta. Mandando aqui um abraço para Thaís Freitas, Áurea Miranda, Inês Cristina, lá de Natal, Maria Aparecida Messias. E a Inês já manda aqui uma pergunta para a gente. O que devemos fazer quando, tendo tolerância e perdoando o outro, ainda assim ele não aceita seu perdão? Dentro da oportunidade, nós vamos colocar aqui para a nossa irmã então responder. Beth, a palavra é sua, fica aí para você nos trazer o perdão. Obrigada. Bom, gente, o perdão é uma das virtudes mais difíceis da gente conquistar, né? Porque o perdão ele requer humildade e quase sempre nós somos bastante orgulhosos, principalmente quando alguém fere o nosso ego, o nosso orgulho, né? Eu penso, né, que quando você já consegue perdoar alguém, você já está com meio caminho andado da sua evolução espiritual, porque realmente perdoar não é fácil. E a dificuldade, Totti, não é só sua, não. Todos nós temos essa dificuldade, porque ainda somos assim, bastante orgulhosos, né, para aceitar, às vezes, uma ofensa, por menor que seja. E a ofensa, o perdão existe
porque existe a ofensa. E Jesus, no Novo Testamento, Jesus aborda em várias ocasiões, né, esse ensinamento do perdão, por ser ele de suma importância para a nossa evolução espiritual, porque só consegue perdoar aquele que ama. Quem ama o próximo, quem ama a si mesmo, quem ama, né, de uma maneira geral as pessoas, né? Então esse consegue, somente quando nós desenvolvemos realmente o verdadeiro amor dentro de nós, é que nós conseguiremos realmente perdoar da maneira que Jesus quer que nós perdoemos, né? E Jesus, ele exemplificou durante todo o tempo que ele esteve aqui na Terra, e não foi tanto tempo assim, né? Em 3 anos, Jesus, o maior exemplo do perdão que ele deu foi justamente quando ele, na crucificação, todo aquele período, né, que ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi ultrajado, ele foi de todas as maneiras, né, de uma forma cruel, mas uma forma realmente muito cruel, Jesus foi supliciado, né? E o maior exemplo, tão importância do perdão, que na cruz, diante daquele sofrimento terrível, porque, segundo a história, uma das mortes mais terríveis, né? É a morte por crucificação, porque a criatura é uma morte lenta, e o indivíduo sofre muito. E Jesus, e como a vida de Jesus foi realmente nos ensinar, nos trazer exemplos, ele ensinou e exemplificou tudo, desde o nascimento até o momento, né, que ele entrega o Espírito ao Pai. Então, solta aquela frase maravilhosa. Pois é. Perdoa, Pai. Perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Então isso é de uma importância, é de um amor que só mesmo Jesus, o Espírito evoluidíssimo na escola, como Jesus, capaz de fazer desse amor, né? Perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Isso trazendo para a gente agora para a atualidade, Beth, Jesus, claro, é o mentor, é o governador do nosso planeta, sabíamos que aqui só ia ter um planeta de provas e expiações. Só ia ter espinho, tanto que ele falava, nesse mundo só tereis aflições. Então, ele ressalta a importância, como você bem colocou, a importância do perdoar, porque ele sabia que o planeta de provas e expiações, que a gente ia ter espinho o tempo todo a gente ia ser obrigado a exercitar isso, né? É verdade. Planeta de provas e expiações, a gente ia cruzar o tempo todo o nosso caminho aqueles que nos ferem. Por quê? No passado nós ferimos. Verdade. E nós estamos no planeta, igual você colocou, de provas e expiações, então com certeza aqui nós teremos realmente muitos sofrimentos, nós teremos muitas agressões, nós seremos muitas das vezes ofendidos, né? E esse exemplo que Jesus deu, que ele sabia tudo que nós iríamos passar, que não seria fácil a nossa vida. E o perdão, se nós queremos realmente ser felizes, porque Deus nos criou para a felicidade, Deus não criou ninguém para sofrer. O sofrimento é consequência dos nossos desatinos, né? Em vidas passadas, na nossa vida atual, dos nossos deslizes, né? Com as leis divinas, com o nosso próximo, amai-vos uns aos outros, que nós ainda não conseguimos entender como Jesus realmente quer que nós amemos, né? Uns aos outros. E o perdão, e para nós sermos felizes, nós precisamos aprender a perdoar, que o perdão é uma necessidade na nossa vida. É como comer, é como beber uma água, matar a sede, né? A necessidade do perdão, ela vai muito além disso. Para sermos felizes, não poderíamos jamais ser felizes se nós não perdoarmos os nossos inimigos. E o perdão, ele é sinônimo de felicidade. E como que é bom, gente, como é bom. Porque, claro, eu tenho as minhas dificuldades também, como todo mundo tem, mas como é bom quando você consegue, quando você se sente ofendido e você consegue olhar para essa pessoa e falar, graças a Deus, eu perdoei, tá tudo bem. Ou quando a pessoa vem te pedir perdão e você fala, nossa, que isso, esquece. Né? Isso é maravilhoso, dá uma sensação de leveza, a consciência leve, nossa, é uma sensação, uma felicidade sem par.
Quem perdoa se liberta. É o primeiro a ser beneficiado, né? O primeiro a ser beneficiado. Aliás, nós somos muito mais beneficiados quando perdoamos, né, do que aquele que pede o perdão. Então, quando nós temos essa capacidade de perdoar, é o sinônimo que nós já estamos um pouco mais evoluídos. Porque quanto mais o espírito evolui, mais ele tem essa capacidade de perdoar. Porque realmente não é fácil. Mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho, né? Que nós ainda somos bastante orgulhosos. Então é isso, se queremos ser felizes realmente, precisamos aprender a perdoar. As pessoas às vezes questionam, mas você fala isso porque não aconteceu uma coisa grave na sua família ou com alguém da sua família. Mas a gente só vai saber se realmente nós evoluímos o bastante quando isso acontece. Que aí você vai saber que a sua capacidade de perdoar, se você está realmente colocando em prática aquilo que você aprendeu na doutrina, né? Principalmente a doutrina espírita, que dá um embasamento assim, enorme, né, sobre o porquê de você perdoar, que o maior beneficiado, como você falou, somos nós mesmos quando nós perdoamos. Então, perdoar é bom, traz alegria, perdoar traz felicidade. E já é cientificamente provado que o perdão, ele traz a saúde, ele traz a felicidade. Uma pessoa que guarda dentro de si mágoa, raiva, ódio, ela não consegue ser feliz por mais que ela queira, não adianta. Vai ser uma luta sem previsão de felicidade. Então é necessário perdoar. Tem o Nelson Mandela, ele esteve preso por mais de 20 anos. Por mais de 20 anos ele esteve preso. E ele, durante esses 20 anos, ele sofreu muito por ser negro, né? Então, os carcereiros, na situação dele, quando ele pedia água, os carcereiros riam, zombavam dele. Quando ele pedia comida, ele apanhava. Eles batiam nele quando ele pedia o alimento. E ele foi suportando isso com dignidade, ele foi suportando aquilo com tolerância, com paciência. E em 1990, ele foi libertado, né, é o maior líder da África do Sul, né, que foi o Nelson Mandela. E quando ele foi libertado, 4 anos depois, em 1994, ele se candidatou a presidente e ele ganhou a presidência. Né? Foi um grande líder. E quando, na posse de Mandela, foi perguntado a ele, quem que você quer convidar para a sua posse? Logicamente, as pessoas pensariam nos presidentes de outros países, nos parentes, enfim, pessoas de lustre, né? Nobres, né? Para estar do lado Isso, para estar do lado dele, participando daquela pompa toda, né? Afinal de contas, o primeiro negro, né, conseguir a presidência lá na África do Sul, né? E ele diz o seguinte, ele só pediu que lhe trouxessem, que convidassem o carcereiro, que tanto o havia martirizado na prisão. E ele pede, né, que ele seja levado até lá, e depois é perguntado para ele, por que você fez questão, que quando você poderia convidar tantas pessoas ilustres, você pede que convide o carcereiro que tanto te martirizou? E ele responde o seguinte, porque eu quero que ele me veja como um humano, não como um animal. Então isso foi, e em Mandela, nós temos outros, né, Gandhi. Nós estamos até passando ali, Beth, olha só, do Mandela, porque eu considero, eu falo de Mandela, me emociono. Eu sou fã dele. A história dele é linda, ele é conhecido como o Senhor Perdão, né? Ele é conhecido como Senhor Perdão. O Senhor Perdão, justamente. E olha só, ao ser perguntado por um repórter se ele tinha raiva dos carcereiros com que ele teve tanto contato, ele falou assim, não, raiva eu não tenho, de forma alguma, eu queria ultrapassar aqueles muros e ficar livre. Se eu tivesse raiva, se a raiva permanecesse em mim, eu não estaria livre, mas sim escravizado a um sentimento mau. Justamente. Mandela é fora de série, em termos de perdão, só para ilustrar mais. Ele ficou 27 anos preso injustamente, né? E quando ele é eleito, Beth, para assumir a presidência, ele convida todos aqueles que o mantiveram preso injustamente para ser ministro dele.
Convidou, os ministros dele foram aqueles que o mantiveram preso injustamente, são convidados para fazer parte do ministério. Olha que capacidade é essa desse homem. Né? Aí estava falando de Gandhi, né? Gandhi fala que perdoar é para os fortes, que os fracos não conseguem. Mas vamos lá, Gandhi é outra, né? O fraco nunca pode perdoar, perdão é um atributo dos fortes. É justamente, atributo dos fortes. E quanto mais o espírito ele é fortalecido na fé, quanto mais ele é fortalecido no amor ao próximo, mais ele tem essa capacidade, né, de perdoar. Porque perdoar é divino. Não é? Perdoar é divino. Então, às vezes, quando as pessoas começam a colocar os seus porquês, eu jamais vou perdoar, é muita dificuldade perdoar, olha o mal que me fez. Aí eu penso logo em Jesus, né? Alguém sofreu mais do que ele? E não tinha motivo. E não tinha motivo nenhum. Um espírito que só veio, só praticou o bem, só amou. Né? Só amou do momento que nasceu até o momento derradeiro dele ali na cruz, né? Só pregou o amor e foi crucificado, né, daquela forma terrível, e ele ama. Então eu penso, poxa, se Jesus passou por tudo isso sem dever nada, inocente, né? Então por que nós nos sentimos tão ofendidos? Muitas das vezes nós nos julgamos, nos colocamos na posição de juízes para julgar e condenar aquela criatura que nos fez um grande mal, né? E nós precisamos pensar o seguinte, que quando alguém nos ofende, nós devemos pensar o seguinte: o que eu fiz para essa criatura, para essa pessoa, para estar me ofendendo dessa forma? A gente tem que pensar o seguinte: se eu não tenho nada, se eu não estou devendo nada para essa pessoa nessa encarnação atual, provavelmente essa raiva, essa animosidade que essa pessoa tem contra mim, provavelmente vem de vidas passadas. Então a gente precisa compreender isso, né? E precisar entender o seguinte, que quando uma pessoa ela ofende, ela não está naquele momento ainda de amor ao próximo. Está doente, né? Está doente. É uma criatura ainda doente, né? Doente moralmente. Precisa dessa arrogância, dessa forma para... Isso. E a pessoa, muitas vezes a pessoa nessa doença, né, que eu falo que é a inferioridade espiritual, que é uma doença terrível, ele tem aquela necessidade de agredir. Ele tem aquela necessidade de agredir a pessoa. Agora, nós não somos também criaturas perfeitas, mas nós estamos trabalhando para isso. Então, nós que já temos um pouquinho mais de conhecimento, nós que temos o Evangelho, nós que estudamos o Evangelho, nós temos a obrigação, a responsabilidade de tentar compreender. Né? Não revidar, principalmente no que diz respeito ao revide, ao sentimento de vingança, né? Que é muito triste a pessoa alimentar esse sentimento de vingança. E a gente aprende na doutrina espírita que você odiar uma pessoa, você alimentar sentimento de vingança, é você... Como é que é? Fugiu. É você tomar veneno, né? É você tomar o veneno esperando que a outra pessoa morra. De William Shakespeare, né? Fala, essa frase, né? Então é isso, você está tomando... Guardar ressentimento, né? Mágoa no coração. Justamente. Tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Que a outra pessoa faz morra. mal pra gente. Você estava falando, Beth, sobre a questão da doença. Então, a pessoa quando guarda esse rancor, adoece. O João de Anjos explora isso muito bem. O câncer, ataque cardíaco... Tudo vem daí, guardar essa mágoa dentro, sofre. Tudo. A gente não tem, a pessoa não tem ideia. Eu não sou médica, né? O médico poderia até falar até melhor sobre isso. Mas nós não temos ideia do mal, do grande mal que a mágoa, que a raiva, que o ódio, né, faz em nós. Não é só um problema na questão moral, espiritual, não. É uma questão física mesmo, porque a própria ciência, ela já como de bater o martelo. Aquela pessoa que guarda ódio, que guarda mágoa, que ela é incapaz de perdoar, ela desenvolve doenças. Muitas doenças, todo tipo de doença que você pode imaginar, problemas psicológicos, problemas, igual você falou, fígado, estômago, tudo, até mesmo o tão temido câncer.
até mesmo tão temido A câncer. Joana de Ângelo, né, tá também postada, que ela chega lá, a mágoa pode ser comparada à ferrugem perniciosa que Isso. destrói o metal. Ou seja, está corroendo dentro da É pessoa. isso mesmo, Fica sofrendo, é. fica sofrendo. É Sofre verdade. muito. O André Luiz, ele chega lá no plano espiritual, taxado de suicida. Porque ele fumava, né, tinha uma vida desregrada, mas tinha também essa questão do rancor dele. A gente tem um filmezinho de 1 minutinho, Beth, eu vou colocar ali para ilustrar a sua fala, que é muito interessante a gente fazer essa colocação. Olha só que ele... Tudo o que está acontecendo. Quem sabe não teremos algumas respostas? Ana, meu nome é Clarício. Clarício, antes de tudo, obrigado por ter me resgatado. Eu não gosto nem de pensar no que eu passei. Pesadelo, uma injustiça. O que eu posso fazer por você, né? Eu preciso de explicações. Claro, é compreensível. Depois de todo o sofrimento. Mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. Por quê? O senhor não sabe do que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. O corpo espiritual guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material. Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo, tolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excesso de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. Mas é uma explicação do tamanho sofrimento. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Interessante, né, Beth? Você vê Hoje puxando isso. A própria ciência já comprova isso, né? Guardar mágoa, rancor, ódio, ressentimento. Isso, suicida. Justamente. Nós fazemos mal a nós mesmos, né? Então a gente precisa, porque tudo na nossa vida, o Totti, é uma questão de hábito. Nós habituamos, com o tempo, nós vamos habituando até mesmo a questão do perdão. Você precisa começar. E como é que a gente pode começar, Beth? O que é a doutrina? O que nos coloca? Como começar? Como tentar quebrar esse elo? O estudo do Evangelho. Estudo do Evangelho. É a única forma, é estudar o Evangelho, né? Estudar os ensinamentos de Jesus, procurar realmente se sentir como Jesus realmente fazia, como que Jesus sentia. Nós podemos fazer isso. Então, é o Evangelho, o estudo do Evangelho, que nós vamos conseguir fixar em nós esses hábitos, esse hábito, né? Do perdão. Primeiramente, nós vamos ficar meio inseguros, ainda vamos escorregar muitas vezes, né? Vamos alimentar esse pensamento. Isso. Mas com o tempo nós vamos conseguir, porque é difícil, mas não é impossível. É preciso, mas é preciso a pessoa querer. A oração, é preciso a oração, o evangelho no lar. Desviar, né? O pensamento porque vê os pensamentos. Lembra da pessoa, dá até taquicardia, né? Isso. E tem pessoas, por incrível que pareça, Totti, eu conheci pessoas muito próximas a mim que elas tinham assim prazer em sentir ódio. É incrível que ela falava. Aí que ela falava, quando começava a falar das brigas entre vizinhos, coisas assim, eu falava, poxa vida, não faz isso não, porque deixa isso pra lá. O ódio faz mal, a raiva faz mal. Não, mas eu gosto de lembrar do mal que ele me fez, porque eu fico com mais ódio dele ainda. Sofre 2 vezes. Sofre 2 vezes. Então, sofreu no momento e está sofrendo guardando isso. Isso. Gosta de sofrer, como você colocou, gosta de sofrer, as pessoas gostam. E as pessoas gostam, por incrível que pareça, tem pessoas que gostam
de lembrar do que a pessoa fez para poder sentir raiva, sentir ódio. É uma doença, né? É uma frase doença que diz assim: quer ser feliz uma vez? Vingue-se. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. Perdoe, justamente. Se liberta. E como a gente aprende em doutrina, a vingança é um prato salgado. Né? Quanto mais você começa a comer pelas beiradas, mas quando você chega no final você já não aguenta, né? Porque quanto mais você come, mais, né, te faz mal. Então a vingança é um prato salgado da gente comer. Uma coisa que acontece muito, né? Geralmente, por que acontece a desilusão? Porque você se ilude. Né? Só tem a desilusão porque você se iludiu. E acontece muito com as pessoas próximas. Mas é da lógica. Uma pessoa que está longe, que não pode me ferir, não pode me trapacear, não pode passar perna, não pode fazer mal. Então vem justamente das pessoas que convivem com a gente. E são essas que a gente tem que aprender. Justamente. E vão para dentro de casa. E vão para dentro de casa. Porque nós sabemos, né? Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão nosso Pai, né, que manda Jesus para nos auxiliar nesse aprendizado, né, nesse crescimento espiritual. Ele não nos deixou órfãos aqui na Terra. Ele nos colocou aqui, mas sempre está mandando espíritos evoluídos para nos auxiliar. E Ele mandou Jesus, né, o mais evoluído deles, para nos auxiliar nesse aprendizado. E Ele é tão misericordioso que o que Ele faz? Ele nos dá a chance da reencarnação, aonde através da reencarnação você vai ficando frente a frente com esses inimigos do passado. Né? Eles são colocados na nossa vida como pais, como irmãos, como parentes. E às vezes quando o inimigo está muito ferrenho, quando a animosidade, quando a agressão foi tanta entre nós, né, ou nós fizemos mal, ou nós sofremos um grande mal de determinadas criaturas, o que acontece? Deus coloca como filho. Né? Deus coloca como filho para que realmente, quando nós, ao recebermos os nossos filhos, né, nós possamos amá-los de verdade, porque só o amor de pai, o amor de mãe, né, é capaz de superar toda mágoa, todo ódio. Né? Deixa eu passar aqui os recadinhos dos amigos aqui. Maria Aparecida Delgado, a Inês coloca pra gente: a doutrina me enche de paz, amor e muita compreensão. Hoje compreendo que o outro precisa do meu perdão. Bacana. Maria Helena Monteiro, um abraço. Ângela Donato Correia, tá mandando muita luz a todos. Cíntia Cristina, Ana Rita Osório. O Carlão, um grande abraço a todos que mantêm o propósito de divulgação do Evangelho. Em breve estaremos juntos. Isso aí, Carlão. Antônio Schettini, Maria Aparecida, grande oradora espírita, excelente. Sandra D'Amato, muita boa conversa, parabéns. A Inês, a Thaís Freitas, de que falamos. Tem umas perguntas aqui da Inês: preces para minha irmã, tal, a gente vai fazer assim. Tá. A gente está falando aqui sobre a questão de quando a gente não consegue perdoar, e Chico fala que é um grande mal, assim, quando você chega no plano espiritual, você ainda vai cheio de mágoa de pessoas que você não conseguiu rever, aí você encontra lá com aquela pessoa que já te perdoou e te recebe, tá lá, aí diz que a sua cara vai no chão, né? Aí você está colocando que volta como filho, volta como filho, para aprender a amar. E esses que voltam no mesmo corpo? Irmãos, siameses, né, que voltam no corpo. Sim. Que a gente estudando a doutrina, coloca ali que são pessoas que não conseguiram se perdoar. Aí como é que faz? Volta junto. Olha só, para pelo menos conviver um com o outro. Olha que coisa. E a coisa tão interessante, Totti, que você pode observar, eu já vi várias reportagens de irmãos, desses irmãos, né? E é interessante que todos eles se amam. Você já reparou isso? É um carinho, todos eles não tem, alguns até conseguem fazer a separação, né? Mas alguns não. Preferem ficar juntos. Preferem ficar juntos, ou então os pais preferem não operar. Então, eu não consegui ainda ver uma reportagem, se tem, eu ainda não vi, de alguns irmãos
siameses, né? Chipófagos no caso, né? Chipófagos. Que não conseguem, que não se perdoam, que não se amam. É muito difícil. Eu nunca vi. Eu tenho que pesquisar, mas eu ouvi falar alguma coisa na Bahia, que tinha 2 irmãs. Eu vi, mas não pesquisei, eu estou para pesquisar isso. Mas é raro. A gente vê cada caso lindo, um ajudando o outro, um sendo companheiro do outro. A maioria, eles se amam. Porque Deus, na infinita misericórdia, né, Ele coloca, né, a agressão em vidas passadas foi tão grande, né, a inimizade foi tão grande que eles vêm dessa forma. Mas aí vocês poderiam me perguntar, mas como que pode? Se eles foram tão inimigos, como que eles reencarnaram dessa forma e conseguem se amar? Porque quando nós reencarnamos, não é assim, vai, né? Não. Há toda uma programação, preparação. Tem toda uma programação preparada, tem toda uma preparação, como a gente vê nos livros, né, de André Luiz, no livro Missionário da Luz, quando eles falam lá sobre a reencarnação de Segismundo, né? Ele dá um livro belíssimo que fala sobre a reencarnação e o preparo que tem. Então, os encontros que há na espiritualidade. Né? Então, se são 2 espíritos que são tão inimigos, que se agrediram tanto, mas eles não reencarnam assim, de repente, vai, pronto, acabou. Não, tem um preparo. Eles sabem que a importância deles nascerem, deles reencarnarem daquela forma. Eles já conhecem essa importância. Eu acredito que muitos deles devem pedir já por essa preparação, por esse amadurecimento. Não, deixa a gente junto agora. A gente se odiou tanto, agora deixa a gente junto. Com certeza. Alguns de nós, quando temos já condição para isso, nós escolhemos a maneira que nós queremos reencarnar, né? Com as doenças, com a família. Vamos falar na família, já que você falou aí? Chico coloca aqui, família versus perdão. Já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos nossos problemas. Na reencarnação ninguém erra de endereço. Vamos falar um pouquinho da família. Todos nós temos problema na família, todos nós. Nós aqui, quem está lá do outro lado assistindo, todos nós temos. Com certeza. Né? Mas é justamente para isso, para a gente acertar. Acertar. E não complicar mais. E não complicar. Aquilo que a gente está falando no início, né, da misericórdia divina. Deus coloca nós, quando reencarnamos no círculo familiar, tem ali aquele espírito também que vem para nos dar suporte, para nos ajudar, nos auxiliar naquela encarnação, naquela jornada, não é? Mas nós temos, a maioria, somos realmente inimigos, né, do passado, são criaturas que fizemos mal a outras pessoas, que usamos a nossa inteligência para prejudicar outras pessoas. Então nós reunimos já com o propósito de nos melhorarmos, né? E recebemos em nosso círculo familiar os nossos inimigos, aqueles que nos fizeram grande mal, para que nós aprendamos a amá-los, a perdoá-los, a nos redimir com eles, e também aquelas criaturas que fizemos mal a eles, né? Fizemos um grande mal a eles, também para que eles nos perdoem. Nós, é como se estivéssemos implorando realmente o perdão. Então nós escolhemos, no mundo espiritual, quando nós temos condição, nós escolhemos, olha, eu quero reencarnar com Elizabeth porque ela me fez um grande mal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então isso é concedido. Na espiritualidade, Deus concede. E devemos aproveitar essa oportunidade. Devemos aproveitar. Jesus já ensinava a receita para reconciliar com o adversário enquanto estás com ele a caminho. É verdade. E a gente vem, reencarna, aí vive de uma família se atropelando um ao outro, né? E não aproveita a oportunidade. Então nós temos que pensar o seguinte. Nós, principalmente os espíritas, não que nós sejamos melhores, mas que nós já temos o conhecimento de causa, lei, de ação e reação, tudo isso, né, que nos ajuda muito. Mas se nós temos em nosso lar, na nossa família, um parente difícil, é esse parente que nós precisamos aprender a amar. É esse que nós devemos nos dedicar. Né? Agora, quando a gente fala de perdão também, uma coisa que eu quero deixar aqui claro, Totti, é que quando a gente fala de perdão, Jesus nos ensinou a perdoar infinitamente, sem condições. Mas tem um detalhe, que às vezes a pessoa fala assim, você, para perdoar, você tem que esquecer a ofensa. Não, você não vai esquecer jamais a ofensa, porque o bacana disso é você lembrar da ofensa e você não sentir dor, você não sentir mágoa, você não sentir raiva.
não é? O importante é isso, porque não seria mérito você esquecer a ofensa. Alguém olha para Elizabeth, nossa, a Elizabeth, como é que ela fala bonitinho, mas a Elizabeth já fez um grande mal, a Elizabeth já pode ter cometido um genocídio, a Elizabeth pode ter cometido um grande mal para essa criatura, mas ela não lembra de nada, então, ela vai achar a Elizabeth a coisa mais linda do mundo, né? Mas, lembrando, o bom de lembrar é isso. Caramba, como que a Elizabeth fez tanto mal para a família, para a pátria, para mim. Mas a Elizabeth estava num mau momento, foi um momento de ignorância mesmo, né, dos ensinamentos cristãos, porque às vezes a criatura pode até estar na igreja, estar no centro espírita, mas ele ainda não absorveu os ensinamentos de Jesus. Sim. Porque para você aprender realmente a perdoar, a amar ao próximo, você tem que absorver esses ensinamentos, interiorizar isso, e não é fácil, é no dia a dia. Às vezes nós levamos, não sei nem quantas encarnações, né? Se hoje nós temos um pouquinho de facilidade de perdoar, é porque nós já estamos caminhando já há muitos séculos, há várias encarnações nesse sentido. Então, aquele nosso parente difícil, e às vezes vem como pai, como mãe, como filho, é ali que a gente tem que trabalhar o perdão. São esses que nós precisamos. São eles que nós precisamos trabalhar o perdão. Nós escolhemos, né, Beth? Mas então, nós escolhemos. Então, voltando, nós não vamos esquecer a ofensa, porque ninguém, só se tiver uma amnésia, né? Mas você esquece a ofensa, não. Você vai lembrar da ofensa, mas você vai lembrar e não vai sentir raiva, não vai sentir dor, não vai sentir mágoa, né? Você vai lá, puxa vida, tá tudo bem, pronto, né? Acabou, vamos tocar a vida. Né? Não alimentar esse sentimento. Não, né? Alimentar esse sentimento e, de se mágoa. possível, que é mais difícil, né? Orar, como a receita é de Jesus. Orar por aquele que vos persegue, amai os vossos inimigos. Nós estamos muito longe. E é verdade, a gente precisa aprender realmente a perdoar, porque nos faz bem, né? Perdoar faz mais bem para nós do que aquela pessoa que a gente perdoa, na verdade é essa, né? É se libertar, sair desse círculo vicioso, É um círculo vicioso. Você faz mal, você só de pensar já faz mal. Já então, faz mal, se liberte. justamente. Fique se libertar. Livre. A gente vê muito agora nas redes sociais o seguinte: você deve perdoar o seu inimigo, não porque ele mereça, mas porque você precisa de paz, não é? E é verdade. Aí até um pouquinho de egoísmo, né? Eu vou perdoar, não porque ele merece, mas porque precisa de paz. E nós só vamos conseguir essa paz no dia que realmente nós amarmos de verdade. Porque nós só vamos saber amar de verdade o dia que nós perdoarmos os nossos ofensores. E dentro do nosso lar é que a gente tem que trabalhar isso daí. O evangelho no lar, que a gente faz aqui, é um grande remédio. Grande remédio. Unir o melhor remédio. É o melhor remédio. Para a gente aprender a amar, aprender a perdoar, o evangelho no lar. Mas meu marido não gosta, meu marido não assiste. Faça você sozinha. Que vai estar ajudando toda a família. Vai estar ajudando toda a família. Porque quando a gente faz o evangelho no lar, você não só beneficia o seu lar, mas você beneficia todos que estão ao seu redor. Toda a rua, né? todo prédio. Todo prédio. Todos que estão, principalmente se as pessoas estiverem conectadas com você naquele momento. Né? Então isso é muito importante, você fazer o evangelho no lar, e é ainda uma grande dificuldade, até mesmo para os espíritas, fazer esse estudo, né? Que é um estudo muito bom, o evangelho no lar. E o exemplo maior que você já colocou é Jesus, né? A gente vê que foi vendido por 30 moedas, Judas, e o primeiro ato dele depois da crucificação nos traz Amélia Rodrigues no livro Trigo de Deus, que o anjo Gabriel chega a Jesus: ei, mestre, o que vai fazer? Vamos buscar Judas, que tinha acabado de suicidar, né? Aí o cara que vendeu ele, que ele passou por aquele sofrimento todo, o que Jesus faz? O primeiro ato dele: vamos lá buscar Judas, que está lá sofrendo lá. Aí vai lá. Pedro, que negou ele 3 vezes. O que ele faz? Nos conta também o irmão X, que quando Pedro é crucificado de cabeça para baixo ali, aí é levado, toma uma pedrada, e Jesus o acolhe no braço, fica 7 dias no plano espiritual com ele.
Os dois caras que... né? Jesus faz isso, olha só que exemplo. Aí, mas as pessoas falam assim, mas é Jesus, não sou eu. De novo falar muito isso? Ouve falar, mas eu não sou Jesus. Pois é, mas para que ele veio aqui? Ele veio justamente porque nós ainda não somos. Certa vez no centro eu fiz uma palestra e uma senhora perguntou, eu não me lembro qual é o tema, eu lembro da pergunta que ela me fez. Ela fez o seguinte: Beth, me diz uma coisa, se você acredita mesmo que algum dia nós seremos igual a Jesus? Eu falei, se eu não acreditasse eu não estaria aqui falando. Eu acredito que sim, e nós podemos chegar que Jesus agora está muito mais evoluído, né? A evolução ela é ininterrupta, o progresso ele é contínuo e nós chegaremos com certeza na condição. Ele falou isso, podereis fazer coisas que eu faço muito mais, sois deuses. Sois deuses, vós sois deuses. Jesus não nasceu Jesus, ele nasceu simples e ignorante. Não chegou lá, mas por quê? Soube aproveitar, perdoou bastante. Então a nossa bandeira deve ser essa, priorizar na nossa vida o amor ao próximo, e o amor ao próximo influi o perdão, né? O maior exemplo de amor ao próximo é o perdão. É polêmico o tema? Porque tem muita gente que se coloca numa posição de dureza de coração tão grande, de orgulho, que fala, não, eu não perdoo. Mas foi ele que fez, mas foi ele que pesou. E quantas vezes nós fizemos no passado? Quantas vezes, né? Mas ele já foi 10 vezes. Vamos ver lá o passado. Quantas vidas atrás nós estamos nessa vida dessa pessoa, né? E é tão importante a lição do perdão que Jesus, igual eu falei no início, Jesus, vários momentos dele no Novo Testamento, ele fala dessa importância. Quando Pedro chega para ele, que na época era costume as pessoas perdoar a ofensa 7 vezes, né? Perdoar uma criatura 7 vezes. Então, quando Pedro, não foi à toa que Pedro chegou para Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu inimigo, né? Quem me ofendeu? 7 vezes? Aí Jesus responde, não apenas 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. Que se você faz a conta, vai dar 490 vezes. Cada ofensa. Então, o perdão é infinito. O nosso horário já está extrapolando, mas é bom colocar essa máxima de Jesus. Aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. É linda essa passagem. Quem de nós não necessita de perdão? Quem já não errou? Quem se equivocou? Ou seja... Pois é. Né? E uma outra grande máxima também que eu gosto muito, do Francisco de Assis. Perdoando que você é perdoado. A gente quer o perdão, mas a gente não perdoa. É verdade. Né? A gente ora o Pai Nosso e a gente fala lá, Pai, perdoai, né, os nossos ofensores, assim como nós perdoamos os nossos inimigos, perdoai, né? Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos ofensores. Então, você já pensou se Deus fosse nos perdoar como nós perdoamos os outros? Desse jeito. Estaríamos perdidos, né? No diálogo de Jesus com Pedro, né? Antes Jesus já falava para Pedro, você vai me negar. Aí Jesus falava para Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Está no livro Boa Nova do irmão X. O homem é mais frágil. Então o homem não é mau, mas a fragilidade, as influenciações, ele já sabia das influenciações, a nossa fragilidade nos levaria a isso. Né? Na verdade, a nossa dificuldade de perdoar e de amar o próximo é ainda, podemos dizer assim, como se nós estivéssemos na infância. Né? Estamos ainda espirituais, em infância espiritual, então nós estamos em aprendizado. Então, com certeza, se essa encarnação não for suficiente, com certeza viremos muitas outras. Teremos muitas chances. Muitas chances, com certeza. Deus é bom, Deus 2 minutinhos aí para você fazer a consideração, um fechamento, alguma coisa que você não colocou, que você gostaria de colocar. Fique à vontade sobre o perdão, que você gostaria de frisar mais para a gente, por favor. Tudo que eu falei mesmo, né, gente? A importância realmente de perdoar, né? A gente procurar fazer o melhor possível de nós. Como disse, é um hábito na nossa vida. É o hábito que você vai adquirindo, que lhe faz bem. O médico não fala para você que você precisa tomar água várias vezes ao dia para você ter uma boa saúde? Então Jesus nos falou, aprenda a perdoar, perdoe para que você seja feliz. Então é uma questão de felicidade, né? Nós perdoarmos as pessoas. E lembrar que se nós queremos ser perdoados, nós precisamos aprender a perdoar.
Nós não somos melhores do que ninguém, né? Então, para que Deus nos perdoe, nós precisamos aprender a perdoar. Questão de treinamento, exercitar, oração, não guardar mágoa no pensamento, não alimentar, que devagarzinho a gente consegue. E quando vier aquela raiva da pessoa, quando vier aquele sentimento de raiva, procura tirar esse pensamento, começa a pensar uma coisa boa que essa pessoa fez. Né? Porque a pessoa, como eu disse, ela não é de tudo má, ela tem alguma coisa boa, mesmo que esteja ainda bem, né? Bem adormecido, bem latente, mas ela tem, porque nós, afinal de nós somos filhos de Deus, nós temos a centelha divina. Então todos nós, se nós somos filhos de Deus, nós temos a herança do nosso Pai. Então nós somos capazes de perdoar. Basta querer. Vamos então à nossa agenda, depois a gente volta com a nossa irmã para fazer a nossa prece final. Nós estamos no setembro, né? Setembro amarelo, ligue 188, agora o 188 do CVV é nacional, qualquer parte do Brasil vai te atender. E eu falo aqui, mas com toda humildade, eu fui fundador do CVV aqui em Volta Redonda, trabalhei 10 anos no CVV, a cada 40 segundos o telefone do CVV toca, 40 segundos. Olha só como que a coisa é assustadora. A cada 40 segundos. Nessa 1 hora de programa aqui, quantos ligaram para pedir socorro ao CVV? Porque aqui fora está todo mundo bem, mas a gente não sabe o que passa dentro de uma casa. Verdade. Então, a cada 40 segundos toca o telefone do CVV. Um trabalho muito bonito. Aprendi muito. O primeiro encontro nacional de evangelizadores vai acontecer em Vitória, Espírito Santo, inscrição pelo site da FEB. Nosso irmão Carlão vai fazer um seminário sobre formação de paginistas, né? Antes de começar a palestra, sempre tem o leitor, né, da página ali. Então o Carlão vai estar lá no Riqueza de Saber, dia 18 de setembro. Está aí os telefones, endereço para quem quiser participar, aprender mais e contribuir mais com a doutrina. Um jantar árabe dos nossos irmãos lá de Barra Mansa, do Grupo Espírita, na Fundação Esperança Eurípides Barçanufo, em apoio à PAI. Parece que a renda vai ser toda doada para a PAI. Dia 22 de setembro, vai ser na PAI de Barra Mansa. O encontro de jovens espíritas de Volta Redonda, dia 29 e 30 agora de setembro, vai acontecer lá no Irmãs e Lá. Informações no site, no facebook.eg.vr, quem quiser participar, aos jovens de Volta Redonda. Almoço solidário, dia 30/9 aqui no Náutico, R$15. São uma promoção dos nossos irmãos lá dos Melhores do Amor. Dia 30, R$15, música, brindes, muita coisa legal acontecendo. Em Pinheiral, a apresentação musical Evangelizar Reamar, dia 13 de outubro, lá no campus de Pinheiral, uma promoção do 41º Seu Conselho Espírita Unificado. Deve ser um encontro muito bacana, muita música. Conversa literária, todo sábado às 10 horas lá na Livraria Espírita Girassol. Um livro, se conversa, se debate, se aprende sobre esse livro, uma mesa redonda. Chegando aí a Feira do Livro Espírita, gente, dia 30 de setembro, abertura, está aqui já a programação. Então, dia 30, às 10 horas, solenidade de abertura, execução do hino nacional, apresentação do grupo vocal Melo Shalom. Às 17h30, a primeira palestra musical Eu Sou Porque Nós Somos, diálogo com André Gandolfo, de Jales, São Paulo. E às 18h30, a primeira palestra mesmo, Fé, Esperança e Consolação, com a Nadesda. Depois vai até dia 14 de outubro. Na feira nós não vamos fazer o programa espírita, vamos estar transmitindo direto as palestras da Feira do Livro Espírita, né, apoiando esse evento. A gente vai estar transmitindo não só aos domingos, mas a outros dias também a gente vai estar lá transmitindo as palestras da Feira do Livro. E a feira está precisando de voluntário. Próxima reunião, dia 16 de setembro, às 15 horas, no Centro Espírita Seguidores do Cristo. Se você não pode ajudar na feira toda, são 14 dias, eu não posso. Um dia, um dia todo eu não posso. 3 horas. O que você puder ajudar, participe desse encontro, desse treinamento para voluntários, dia 16 de setembro, Centro Espírita Seguidores do Cristo, o telefone aí, 3347-7340, tem o celular também aí. E quem puder ajudar com a feira, doando R$5 por mês, né, ser um colaborador para ajudar a manter a feira, e eu adquirindo essa camisa aí, R$15, eu fui à Feira Espírita. Nossos irmãos do Grupo Viver, né, que trabalha com os nossos irmãos portadores do HIV, estão precisando de voluntários, sejam voluntários, é bom ajudar.
E lembrando que aqui no Luzeiros do Mestre, todo sábado, das 15 às 16 horas, palestras com passe agora aos sábados aqui no Luzeiros do Mestre. Estamos chegando ao nosso final, nosso agradecimento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. Eu peço que mais uma vez que a gente continue com a oração, não só em setembro, outubro, novembro, por aí, pelos nossos irmãos suicidas que pensam no suicídio, tá? Sempre orando por eles, precisam das nossas orações. Beth, eu te agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço. E que a gente marque outras vezes aí. Eu te peço a gentileza de você fazer a prece de encerramento, por favor. Tudo bem. Mestre Jesus, Senhor da vida, aqui estamos, Senhor, encerrando mais um trabalho, mais de aprendizado, Senhor. Muito agradecidos por essa oportunidade. Com a boa vontade, Senhor, com a vontade de realmente ser colaboradores de Jesus nessa nossa jornada terrena. Ajude-nos, Senhor, a fixar em nós cada vez mais o sentimento de amor ao próximo. Que nós possamos ser, como diz nosso irmão Francisco de Assis, um instrumento de paz aonde quer que nós cheguemos. Que nós possamos, Senhor, levar paz, harmonia para todos os lugares, aonde houver desunião, que nós possamos ter uma palavra de consolo, uma palavra, Senhor, de amizade para todas aquelas criaturas necessitadas de Ti. Que nós possamos realmente ser um farol aonde quer que nós nos apresentemos. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Sabemos, Senhor, que a jornada não é fácil, que ela é muito difícil, mas com a Tua ajuda nós seremos vencedores. Com certeza, Senhor, nós seremos vitoriosos e essa encarnação, nós te agradecemos essa oportunidade dessa vida e que nós possamos fazer o melhor possível, ajudar cada vez mais aqueles que necessitarem de nós. E assim, Senhor, oramos unidos em pensamento a oração que o Senhor um dia nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.